É melhor a gente ir preparando o bolso. A inflação por aqui, bom, ela simplesmente não quer dar trégua. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entender direitinho como aquele caos que acontece lá fora acaba batendo na nossa porta, ou melhor, no nosso próprio bolso. A ideia desta nossa conversa é pegar esses dados econômicos mais recentes e transformar tudo num guia bem prático. A gente vai ver como blindar as nossas reservas financeiras e, claro, onde exatamente dá para ajustar o orçamento de casa ainda hoje. Bora começar? 4,89%. Pois é, o Banco Central acabou de soltar essa pedrada. É a projeção oficial da inflação para 2026. E o detalhe, já é a 8ª semana seguida de alta, cravando exatamente nessa marca. É um sinal claríssimo, um alerta vermelho de que a nossa estabilidade econômica está, digamos assim, sob uma pressão daquelas. Parte 1. A escalada da inflação. Como a gente saiu de um cenário super otimista para essa piora tão rápida? Olha só que coisa! Lá no comecinho do ano, a projeção da inflação estava quietinha ali na casa dos 4%. Passaram-se só 4 meses e, saltou para 4,89%. Quase 1% a mais não é nada, certo? Errado! Na vida real, isso significa que aquela mesma nota de R$ 100 que a gente leva na carteira já não enche a mesma sacola no mercado no fim do mês. É a perda direta do nosso poder de compra. Na macroeconomia, um saltinho desses causa um estrago enorme e estrutural. Parte 2. Entendendo a meta central. Para a gente sacar a gravidade disso, é preciso entender como o Banco Central joga esse jogo. É aqui que entra a tal da meta de inflação. Pensa nela como um limite de velocidade na estrada, estipulado pelo Banco Central. Objetivo, o mundo ideal, é que a inflação feche um ano em 3%. Só que tem uma margem de manobra, uma espécie de teto de vidro absoluto, que é de 4,5%. Passou disso, a multa é pesada para a economia. E isso mostra muito bem o tamanho da nossa dor de cabeça agora. Lá atrás, com a projeção em 4%, a gente já estava acima do ideal de 3%, claro, mas ainda dentro daquele limite seguro, sabe? Debaixo do teto. Mas agora, batendo 4,89%, bom, o teto foi oficialmente rompido. A economia pisou fundo demais e estourou o limite máximo de tolerância. Vamos para a parte 3, o efeito dominó global. O que será que pisou no acelerador dos preços dessa forma? A resposta curta é: o mundo está totalmente interligado. O estopim dessa escalada foi a tensão e a guerra lá no Oriente Médio. O Brasil pode estar fisicamente do outro lado do mapa, mas não tem como a gente se isolar. O conflito dá um susto no preço global do petróleo, que dispara na mesma hora. E essa alta cruza o oceano, chegando direto aqui na nossa economia. É uma reação em cadeia linear, um verdadeiro efeito dominó que não tem como evitar. Parte 4. O choque nos preços. E agora que a gente vê como essa confusão geopolítica global machuca o nosso dia a dia nas ruas. O primeiro soco a gente sente logo ali, na bomba do posto de combustível. Só no mês de abril, a gasolina já subiu 6%. Mas o que tira o sono de verdade é o diesel, que disparou absurdos 16% de uma vez. E por que isso é tão grave? Porque o diesel é o que move os caminhões no Brasil. Ele é a espinha dorsal do nosso transporte de cargas. Se o frete fica mais caro, absolutamente toda a cadeia produtiva sofre junto. Aí entra a nossa realidade no supermercado. Com o transporte rodoviário nas alturas, o custo do diesel age como um trator puxando os preços para cima. Resultado prático? A inflação da comida bateu o pico mais alto dos últimos 2 anos. O simples ato de fazer a feira ou encher o carrinho virou um fardo financeiro gigante, porque os mesmos produtos básicos de sempre estão exigindo uma fatia muito maior da nossa renda. E quando a gente achava que não dava para apertar mais, a Petrobras anunciou um reajuste de quase 20% no preço do gás natural para as distribuidoras. 20%! É um novo e pesado golpe no custo de vida. Esse aumento no gás é cruel porque cria um efeito cascata implacável. A conta de gás encanado em casa fica mais salgada, a indústria gasta mais para produzir e adivinha para quem eles repassam a conta? Exato, para a gente lá na prateleira do mercado de novo. Para sobreviver a isso e proteger o orçamento imediatamente, a regra é revisar os gastos invisíveis. É hora de buscar substituições de marcas mais caras por opções mais em conta e otimizar para valer o consumo de energia e gás em casa. É a melhor forma de neutralizar esse baque mensal. Parte 5. O futuro da taxa Selic. Porque toda essa pressão deságua numa consequência que afeta diretamente o rendimento do nosso dinheiro. A grande questão é o beco sem saída econômico em que a gente se meteu.
Com a inflação furando o teto legal, o Banco Central simplesmente perde a margem que tinha para continuar cortando a taxa básica de juros, a nossa conhecida Selic. Então a expectativa de queda dos juros congela. Com a Selic travada em patamares tão elevados, deixar dinheiro na poupança tradicional é literalmente perder feio para a inflação. É por isso que migrar para a renda fixa, como os títulos do Tesouro Direto ou os CDBs atrelados ao CDI, virou uma ferramenta vital de proteção. É assim que a gente garante que o patrimônio cresça de verdade, vencendo a alta contínua dos preços. Então, a grande reflexão que fica com a gente hoje é a seguinte: com a inflação nas alturas, o nosso poder de compra sendo corroído e os cortes na taxa de juros possivelmente travados, como é que essa política monetária mais dura vai remodelar completamente o cenário de investimentos para o resto do ano? A gente precisa monitorar tudo isso de perto para adaptar as nossas estratégias e blindar o capital. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.